Boa noite para todos que estão por aqui nessa estreia ao vivo do nosso dia de revisão. Hoje chegou o momento de revisarmos 3 disciplinas importantes. Vamos revisar, aliás, com 3 professores muito queridos, vamos revisar Direito Processual Civil, com a professora Carol, na sequência, Direito Tributário, com o senhor Marcos Oliveira, e para fechar a noite, revisão sobre os princípios, as atribuições da Defensoria Pública, com o professor Mário. Então, pelo menos aí 1h30 de estudos para vocês ficarem tinindo nesse conteúdo. Daqui a pouquinho, no final, eu estarei de volta com vocês para dar aquele tchau de sempre, para esperar vocês para o nosso próximo dia de revisão. Estou gostando de ver. Continue assim, firme, porque a aprovação em concurso público é uma jornada. Quanto mais a gente se dedica, mais a gente revê e consolida esses pontos, mais forte você chega na hora da prova para arrasar. Um beijo, até mais tarde. Tchau, tchau. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu curso, professora Carol Macaubal por aqui, para nós iniciarmos a nossa revisão de Direito Processual Civil nesta nossa semana de imersão focada para o concurso da DPE. Com toda certeza aqui nós vamos falarmos de temas que podem aparecer ali na sua prova e para nós iniciarmos, o tema que eu quero falar com vocês aqui inicialmente é sobre tutela provisória. Carol, quando é que nós podemos utilizar tutela provisória? Quais são as espécies de tutela provisória e as peculiaridades que precisamos ter atenção nessa nossa revisão final? Primeiro, pessoal, quando nós falamos em tutela provisória, nós precisamos saber que as espécies de tutela provisória são urgência ou evidência. Então, eu preciso estar diante de uma urgência ou eu preciso estar diante de uma evidência para pleitear a concessão de uma tutela provisória. E quais são os requisitos? O que de fato caracteriza esta urgência ou esta evidência? Para nós iniciarmos a concessão da tutela provisória de evidência, ela vai ter ali por base uma alta probabilidade do direito. Razão pela qual o artigo 311 do Código de Processo Civil, ele me traz expressamente que será concedida a tutela provisória de evidência independentemente de perigo de dano. Muita atenção, pode aparecer lá na sua prova falando que para ser concedida a tutela de evidência necessita de perigo de dano. Não, independentemente de perigo de dano. Eu não preciso ter perigo de dano para ser concedida a tutela de evidência. Basta a probabilidade do direito. E esta nossa probabilidade do direito é uma alta probabilidade. É como se o 311 funcionasse como se fosse um rol taxativo. Será concedida a tutela de evidência nos casos previstos nos incisos do artigo 311. E são 4 incisos. E nós precisamos conhecer o teor destes 4 incisos para que a gente possa, de fato, verificarmos as hipóteses de concessão de tutela de evidência. Por quê? Segue a dica aí. Se não for uma das hipóteses dos 4 incisos do 311, tutela de evidência não é. E aí, então, eu posso pensar na concessão da tutela de urgência. Vamos iniciar aqui? Vamos juntos aqui para a nossa tela. Nosso primeiro ponto, né? Vamos falarmos a respeito da tutela provisória, mas com foco aqui inicialmente na tutela provisória. Então, nós temos a tutela de evidência, prevista lá no artigo 311 do CPC. Precisamos observar, tá? Que ela será concedida
independentemente de perigo de dano. Não preciso ter perigo de dano, tá? Esse é o principal aspecto aí que nós temos que observar. No entanto, para que seja concedida essa nossa tutela de evidência, basta que eu tenha a probabilidade do direito. Só que esta probabilidade do direito, pessoal, é uma outra probabilidade que vem a legislação e me traz de forma expressa quais são as situações em que eu posso ter a concessão da tutela de evidência. Então, eu preciso ter probabilidade do direito. E os casos em que eu vou ter essa concessão da tutela de evidência, essa probabilidade do direito, são os seus incisos do artigo 311. O primeiro deles, tá, é o seguinte, olha, será concedida a tutela de evidência quando nós estivermos diante de uma situação em que resta caracterizado um abuso do direito de defesa ou um manifesto propósito protelatório no curso do processo. Então, aqui, quando falamos na hipótese do inciso primeiro, nós estamos diante de abuso de defesa ou propósito protelatório. A nossa hipótese do inciso segundo, tá? Do artigo 311, vem me dizer assim, olha, será concedida a tutela de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente. Opa, preciso ter aqui aspectos documentais. E, além disso, o pedido, né, estiver ali fundamentado em teses repetitivas ou súmula vinculante. Então, quando eu tenho as alegações de fato podendo ser comprovadas por meio de documento e o pedido com fundamento em teses repetitivas ou súmula vinculante, ok, pode ser concedida a tutela de evidência. Então, aqui, documentos mais cumulativo, né, teses repetitivas. Então, são situações em que eu não preciso ter instrução probatória, né? Basta ali a prova documental. Ou súmula vinculante. A hipótese do inciso terceiro, pessoal, vem a legislação e me diz o seguinte, olha, será concedida a tutela provisória de evidência quando nós estivermos diante de um contrato extremamente específico, que é um contrato de depósito com pedido repersecutório. Então, veja que a legislação me traz um contrato extremamente específico, contrato de depósito com pedido repersecutório. Então, aqui, contrato de depósito. E, finalmente, o inciso 4º, né, do artigo 311, tem a seguinte disposição. Será concedida a tutela de evidência quando o réu não trouxer prova capaz de gerar dúvida do direito do autor. Então, aqui, se por um acaso, né, olha, teve ali o réu, fez a contestação dele e esse réu não trouxe nenhuma prova capaz de gerar dúvida do direito do autor, pode ser já concedida a tutela de evidência. Então, aqui, ó, ausência de prova capaz de gerar dúvida
do direito do autor. Pessoal, estes são os incisos do artigo 311, que é o artigo que dispõe sobre a nossa tutela de evidência. No entanto, a gente precisa ter uma atenção com o parágrafo único do artigo 311. Em que sentido? O parágrafo único do artigo 311, ele vem estabelecer quais são as situações em que poderá ser concedida a tutela de evidência liminarmente. Me dá um exemplo, Carol. Distribuiu a petição inicial e será concedida a tutela de evidência. Liminarmente, sem ouvir a parte contrária. Diante dessas 4 situações que nós temos no quadro, quais são as situações que você acha que é possível o juiz conceder a tutela provisória de evidência liminarmente, sem ouvir o réu? É a hipótese, pessoal, do inciso 2º e do inciso 3º. Por quê? Na hipótese do inciso 1º e do inciso 4º, veja que eu dependo de uma conduta do réu para restar caracterizada a minha probabilidade do direito. O inciso 1º fala assim, olha, vai ser concedida a tutela de evidência quando existir abuso do direito de defesa. Opa, então o réu já se defendeu. A hipótese do inciso 4º vem me dizer, vai ser concedida a tutela de evidência quando o réu não traz prova capaz de gerar dúvida do direito do autor. Então, ele também já se manifestou. Por isso é que o artigo 311, ele fala o seguinte, poderá ser concedida a tutela provisória de evidência liminarmente nos casos do inciso 2º e inciso 3º. Por quê? Tanto o inciso 2º quanto o inciso 3º, eu não dependo de uma conduta do réu para restar caracterizado aqui a hipótese de concessão de tutela de evidência. A hipótese do inciso 2º é tão somente você tem documento e, além de ter documento, seu fundamento aqui do seu pedido é uma tese repetitiva ou uma súmula vinculante. Não dependo de nada do réu. E a hipótese do inciso 3º é quando eu tenho um contrato extremamente específico, um contrato de depósito com um pedido repersecutório. Eu não dependo também de nenhuma conduta do réu no curso do processo. Razão pela qual, nas hipóteses do inciso dos incisos 2º e 3º, poderá ser concedida liminarmente. Certo, senhores? Então, aqui falamos sobre a nossa tutela de evidência. Mas, quando eu falo em tutela provisória, além da tutela de evidência, pode ser também concedida uma tutela provisória com fundamento em uma urgência. Então, nós também temos a concessão de tutela provisória quando estivermos diante de urgência. Para que se tenha a concessão de uma tutela provisória de urgência, há-se a necessidade de comprovar aí a existência de probabilidade do direito ou perigo de dano, ou também, né, assegurar o resultado útil do processo. Então, vamos aqui colocar no nosso caderno o seguinte. Técnica, coloca o tempo para mim, por favor. Aqui. A nossa tutela provisória de urgência. O 300 do CPC vem me dizer exatamente aqui a respeito dos requisitos. Então, eu preciso ter probabilidade do direito e perigo de dano, né? Ou mesmo aqui o que a gente denomina também para assegurar o resultado útil do processo. Senhores, essa tutela provisória de urgência, ela pode ser de natureza, tá? Antecipada, ou ela pode ser de natureza cautelar.
A tutela de urgência de natureza antecipada é o que nós denominamos, né? Ela é satisfativa. Já a cautelar, ela é assegurativa. Um ponto que agora nós precisamos ter em mente. Como que nós podemos requerer uma tutela de urgência? A tutela de urgência, ela pode ser requerida. Requerida é o jeito que você vai pedir. Ela pode ser requerida de forma incidental ou de forma antecedente. Quando eu faço um requerimento de forma antecedente, significa que eu tenho uma super urgência, que não me dá tempo de fazer ali uma petição inicial totalmente completa, e o legislador me autoriza ir ao Poder Judiciário com uma petição inicial tão somente requerendo uma tutela de urgência. No entanto, quando nós falamos em requerimento de tutela de urgência antecedente, especificadamente a antecipada, nós podemos nos deparar com um fenômeno chamado de estabilização. E aí eu quero que você guarde, né, para o dia da sua prova, se você estiver diante de alguma questão que envolva estabilização da tutela, você vai assinalar a alternativa que conste expressamente ali que a tutela que pode estabilizar é tão somente a antecipada antecedente. Se o enunciado envolve estabilização e tem lá, olha, cautelar, tem evidência, tem alguma coisa incidental, está errado. A única tutela que estabiliza é a antecipada antecedente. E o que é isso, antecedente? É o jeito que você vai requerer essa tutela provisória, senhores. É quando eu faço a petição inicial tão somente para requerer a tutela de urgência. Então, aqui, nós temos formas de requerimento. Incidental ou antecedente. E quando eu falo em uma tutela provisória de urgência antecipada, que é a satisfativa, requerida em caráter antecedente, nós temos o fenômeno da estabilização. Podemos ter esse fenômeno. E o que é essa estabilização? Olha, determinada parte fez um requerimento de tutela antecipada antecedente. O juiz concedeu, foi concedida. Esta parte tem um prazo de 15 dias para aditar a petição inicial, se ela quiser. A outra parte, que de fato foi prejudicada pela essa tutela, pode recorrer, pode ir lá e fazer o agravo de instrumento. Se por um acaso o autor, aquele que teve o benefício, a concessão da tutela antecipada antecedente, não aditar e o réu não impugnar a decisão, ocorrerá a estabilização. Ela vai continuar produzindo os efeitos. Carol, mas ela pode ser revista futuramente? Sim, quando eu tenho a estabilização, o processo será extinto sem resolução do mérito. E qualquer das partes pode buscar a revisão dessa tutela. Só que para buscar essa revisão dessa tutela estabilizada, o prazo é de 2 anos. E esta revisão tem que ser feita por meio de uma ação autônoma, uma ação revisional. Não é ação rescisória. Não é ação rescisória. É uma ação autônoma, uma ação de revisão. Então, aqui a gente vai colocar uma atenção. A única tutela que estabiliza é a antecipada antecedente. E, uma vez estabilizada, eu posso ter a revisão
E aí, o prazo de revisão é 2 anos. E eu tenho uma ação autônoma para isso, uma ação revisional. Eu não vou utilizar a ação rescisória. Belezinha? Senhores, um outro assunto que quero falar aqui com vocês nesta nossa revisão é o tema intervenção de terceiros. O que é intervenção de terceiros? Põe na sua cabeça, quem é parte num processo? Autor e réu. Mas eu posso ter terceiros intervindo nesse processo, a depender da relação jurídica que está se discutindo. E quando nós falamos em formas de intervenção de terceiros, nós precisamos conhecer quais são estas formas. E as formas são 5. Ah, você acha que eu lembro, Carol? Eu acho, porque eu vim aqui dar a dica para os senhores. Não é qualquer dica, é realmente a dica. E aí eu já falei todas as formas de intervenção de terceiros. Eu falei da assistência, que é o nosso primeiro A. Vamos já para a lousa, vem aqui, ó, o nosso próximo ponto, intervenção de terceiro. E aí, nós temos o nosso A, dica. O primeiro A é a assistência. Assistência é uma forma de intervenção de terceiros, tá? Voluntária. Eu tenho um terceiro que vai auxiliar uma das partes no processo, porque para ele vai sofrer os efeitos da sentença. Então, esse terceiro vai voluntariamente querer auxiliar uma das partes. Esta assistência ela pode ser simples ou ela pode ser litisconsorcial. A nossa segunda forma de intervenção de terceiros é a denunciação à lide. A denunciação à lide, pessoal, ela vai caber nos casos em que o terceiro, tá? Ele vem ao processo, porque se a parte for condenada, este terceiro funciona como a figura de um garantidor. Este terceiro vai reembolsar eventual prejuízo. E quais são as hipóteses, Carol, que eu posso ter denunciação à lide? Os casos envolvendo evicção, tá? Então, poxa, estou com alguma questão que envolve a temática evicção que vocês estudam lá no direito civil e tem ali sobre modalidades de intervenção de terceiro, é a denunciação à lide. Porque a evicção expressamente gera a questão, né, a possibilidade de denunciação à lide. E além da evicção, nós também vamos ter aqui a denunciação à lide quando alguém estiver obrigado por lei ou por contrato reembolsar ali eventual prejuízo, né, ter que pagar alguma coisa. Porque quando eu sou condenado, eu poderia posteriormente fazer o quê? O que a gente chama, né, de uma ação regressiva. Mas por uma questão de celeridade, por economia processual, eu já vou trazer esse terceiro para o processo. Então, aqui, dica, pessoal, hipóteses, né, de modalidade de intervenção de terceiros, denunciação à lide que nós temos. Evicção e os contratos de seguro, tá? A nossa próxima forma de intervenção de terceiro é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Quando é que eu vou ter esta modalidade de intervenção de terceiros? Aí eu preciso saber as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. Nós temos no Código Civil, no artigo 50, e nós também temos lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28. O que o Código de Processo Civil faz? Ele vem te dizer a respeito como é que você vai requerer. Os requisitos de desconsideração é lá o seu direito material mesmo, a legislação civil ou mesmo o Código de Defesa do Consumidor. O CPC tão somente me traz aqui, né, o que
Então, é só o jeito do requerimento. Se já tem um processo e você quer trazer um sócio de uma empresa para o polo passivo ali, né? Ou mesmo você tem um processo contra uma pessoa física, mas essa pessoa física ela é sócia de uma empresa. Você quer trazer agora a pessoa jurídica? O nosso sistema admite a desconsideração inversa. Se já tem processo, você tem que fazer o incidente. Vamos dizer, ali praticamente em apartado, vai ser distribuído por dependência. E, uma vez instaurado o incidente, nós vamos ter a suspensão do processo principal. Nem precisa requerer nada, é automático. Começou o incidente, o processo principal fica suspenso. E, obviamente, eu tenho que garantir contraditório, ampla defesa. Este sócio ele vai ser ali, né, de fato, ter a sua citação para se defender, produzir provas, e se for uma desconsideração inversa, a pessoa jurídica que vai ser citada ali para apresentar provas e fazer a sua defesa, tá bom? O que eu quero que vocês saibam é, instaurado o incidente, eu tenho a suspensão do processo. Mas eu também posso ter requerimento de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial. Quando eu tenho um requerimento de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial, dispenso o incidente. Por óbvio, eu não vou ter aqui suspensão de processo, porque já começa com esses terceiros ali, já, né, como partes agora até da formação de um litisconsórcio no início do processo. Então, aqui, ó, eu vou pôr até quando eu tenho o tal do incidente instaurado, ele gera a suspensão do processo. Pessoal, ainda, destas formas de intervenção de terceiro, a única que eu posso ter no JEC é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Então, aqui, ó, é admitido no JEC. Ah, Carol, não pode ter assistência no JEC? Não pode ter denunciação da lide no JEC? Não. Não pode ter chamamento ao processo no JEC? Não. Não posso ter amicus curiae no JEC? Não. A única modalidade de intervenção de terceiros admitida no JEC é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agora, o chamamento ao processo. Quando é que eu vou ter chamamento ao processo? Pessoal, o chamamento ao processo é algo extremamente específico. Nós vamos ter chamamento ao processo quando nós estivermos diante de uma situação em que envolva um contrato de fiança. Por quê? Ó, quem está no polo passivo é o meu amiguinho chamado fiador. Ah, ele quer trazer o afiançado. Então, aí ele faz chamamento ao processo. Ou, eu tenho aqui no meu polo passivo o fiador, mas é um contrato que tinha outros fiadores. Ele quer trazer os outros fiadores. Ele também faz o chamamento ao processo. Então, quando envolve fiança, a modalidade de intervenção de terceiros é o chamamento ao processo. E nós também vamos utilizar o chamamento ao processo quando nós estivermos diante de devedores solidários. Existe uma relação que eu tenho mais de um devedor, só um foi incluído no polo passivo. E aquele que foi incluído quer trazer os outros devedores solidários. Aí ele vai fazer o chamamento ao processo. Então, é fiança ou devedores solidários. E, finalmente, a nossa última modalidade de intervenção de terceiro é o amicus curiae. Amicus curiae, ele vai auxiliar o julgador, tá? Que é o que a gente fala, o amigo da corte. Ele não auxilia nenhuma das partes, e sim o julgador. Ah, mas são todos os casos que eu posso ter amicus curiae? Não, são casos que tenham uma repercussão mesmo, né? São processos aí com uma grande relevância, repercussão social, e aí que também necessita, né, de conhecimentos específicos técnicos em que nós vamos ter essa figura do amicus curiae. Senhores, como o amicus curiae não vai auxiliar nenhuma das partes, a decisão que admite o amicus curiae, ela é uma decisão irrecorrível, não cabe recurso. Quando o amicus curiae é admitido, desta decisão não cabe recurso, porque não vai trazer prejuízo para nenhuma das partes. O amicus curiae está auxiliando o julgador.
trabalhador. Fechado? E a última dica aqui, quando nós temos, né, as modalidades de intervenção de terceiros lá numa primeira instância, as decisões interlocutórias que versam sobre intervenção de terceiros são decisões interlocutórias que admitem a interposição de agravo de instrumentos, são assuntos que estão lá no seu rol do 1015. Tenho uma exceção. Quem é esta exceção? A decisão que admitir o amicus curiae. Desta decisão não cabe recurso, ela é irrecorrível, porque quem me fala isso é o 138. Não sendo isso, aí sim as decisões interlocutórias, né, que versam sobre intervenção de terceiros, elas podem ser objeto de agravo de instrumento. É isso, pessoal, nessa nossa revisão aqui, na nossa imersão de processo civil, os aspectos relacionados à tutela provisória e intervenção de terceiros. Um beijo para vocês, bons estudos e nos vemos aí ao longo desta nossa semana de revisão final. Tchau, tchau! Fala, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um dia de revisão para o nosso concurso da DPE de São Paulo. Nós temos um 4º dia de revisão, né? Tivemos aí revisões incríveis com os professores aqui do meu curso. Lá na segunda-feira a gente se encontrou, foi a primeira aula de revisão de Direito Administrativo, falamos muita coisa, né? E aqui também a gente vai revisar bastante coisa, só que hoje de Direito Tributário. Então, à noite hoje, além das outras disciplinas, claro, também vem o Direito Tributário para nós revisarmos, tá bom? Assim como nós fizemos a ADM, a gente vai distribuir esse conteúdo ao longo dos eventos. Então, hoje a gente tem uma parte da revisão. Amanhã vocês têm a resolução de questões, né? Então, a gente vai tratar de outros temas, tá bom? Para a gente conseguir alcançar o máximo de pontos possível. E no sábado, no Detona, a gente trata de outros temas também, de forma que não haverá repetições, né? Vamos aqui usar o racional para a gente não ficar repetindo as coisas. Então, a gente vai distribuir aí, também como fizemos em administrativo e em tributário, os pontos ao longo dos dias de revisão. E aí a gente potencializa mais, né, e acaba vendo mais conteúdo. Beleza? Bom, a gente vai falar hoje, nessa revisão, a parte mais constitucional mesmo, tá bom? Embora a gente também vá tratar disso no sábado e eventualmente estar na resolução de questões, a gente precisa hoje focar um pouquinho mais na parte constitucional, que é uma parte, gente, que a FCC gosta de cobrar. E, aliás, tem uma boa notícia. As questões da FCC de tributário, pelo menos em nível, desculpe, de analista, de técnico, não são tão difíceis, tá bom? São questões mais letra da Constituição, só que a gente vai dar uma aprofundada, né? Porque a gente não sabe exatamente como vai vencer a prova, então para que nós não sejamos surpreendidos, a gente vai dar uma pitadinha a mais, colocar um pouquinho mais de nível na revisão. Nós estamos diante de um concurso muito importante, né? Então vamos aí dar um pontinho a mais de dificuldade para que se eventualmente essas questões vierem um pouco mais difíceis, a gente consegue resolver com tranquilidade, tá bom? Então vamos começar. Eu preparei um material para vocês, para a gente ganhar mais tempo, e nós vamos começar falando de um tema que provavelmente, né, tem muita chance de aparecer na prova do domingo, que é a parte dos princípios constitucionais tributários. Esses princípios, eles são uma parte das limitações ao poder de tributar, né? Quando a gente fala em limitações ao poder de tributar, nós estamos falando dos princípios e das imunidades. Então, os princípios funcionam na Constituição como uma limitação ao poder de tributar. Importante lembrar, né, isso dando aí uma pitadinha mais de dificuldade, que esses princípios aqui são cláusulas pétreas. Fazendo aqui um contato com o direito constitucional, as cláusulas pétreas são aquelas matérias que não podem ser objeto de emenda que tenda a aboli-las. Então, eu não posso, por exemplo, ter uma emenda constitucional que retire da Constituição um princípio desses, porque o Supremo entende que eles são direitos fundamentais dos contribuintes. E aí um cuidado, né? A gente está muito acostumado a pensar em direito fundamental só no artigo 5º, né? Aliás, os mais importantes, e a maior quantidade, na verdade, de direitos fundamentais estão no artigo 5º mesmo. Direito à inviolabilidade do domicílio, direito ao sigilo das comunicações, né? Então, lá com o Dani vocês veem os direitos fundamentais. Mas aqui também nós estamos diante de direitos fundamentais, né? Esses princípios tributários, eles são cláusulas pétreas, de acordo com o Supremo, exatamente porque eles são direitos fundamentais do contribuinte. E aí, como consequência, uma emenda constitucional não pode tender a abolir um princípio desse.
Claro, a emenda pode até aumentar os princípios, como aconteceu, aliás. O princípio da anterioridade nonagesimal, que daqui a pouco a gente vai vê-lo, ele foi incluído por emenda constitucional, né? Então não tem problema a emenda trazer mais princípios. O problema é ela retirar um princípio. Aí não pode, porque aí nós estaríamos diante de uma emenda inconstitucional, tá bom? Então é só para a gente começar a revisão, lembrar que esses princípios constitucionais, eu vou colocar aqui a anotação para vocês, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, eles funcionam como cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. Bom, os mais importantes princípios em termos de concurso são 3, na verdade são 4. Princípio da legalidade. Tributo só pode ser, como regra, criado e modificado por lei. Então não pode, por exemplo, um decreto, como regra geral, aumentar tributo, diminuir tributo. Nós também temos o princípio da anterioridade anual e o primo próximo dele, o parente, o irmão, podemos dizer, né? O princípio da anterioridade nonagesimal. Esses dois princípios, gente, eles são muito importantes, os dois juntos, porque eles vão ser aplicados quando o contribuinte estiver diante de uma situação de criação de um tributo novo ou majoração de um tributo que já existe. Então, cuidado, né? Na prova de domingo pode ser cobrado isso de vocês. Como regra, quando um tributo é criado, portanto, quando eu tenho a criação de um tributo, ou quando um tributo que já existe é aumentado, essa cobrança só pode se iniciar no ano seguinte, e aí nós temos o princípio da anterioridade anual, está lá no artigo 150, inciso 3º, a linha B da Constituição, né? E nós temos também outra regrinha de que se deve aguardar pelo menos 90 dias para começar a cobrança, que é o princípio da anterioridade nonagesimal. Mas cuidado, isso às vezes em concurso aparece, eu já vi questões da FCC cobrando isso. Esses dois princípios só se aplicam quando houver a criação de tributo ou o aumento de tributo. E aí o fisco vai ter que dar um fôlego para o contribuinte se organizar financeiramente. Eles não se aplicam quando houver redução de tributo. Então, por exemplo, se o Estado de São Paulo reduzir o ICMS, por exemplo, ele não precisa, por óbvio, aguardar o ano seguinte e nem aguardar 90 dias para começar a cobrar. Beleza? Então, só vale quando criar tributo novo ou majorar um tributo que já existe. E atenção, e aqui dando uma colher a mais de dificuldade. O Supremo entende que esses dois princípios, como regra, também se aplicam quando houver a revogação de benefício fiscal. Se o examinador quiser dificultar um pouquinho a nossa vida no domingo, ele vai cobrar isso aqui. O Supremo entende, gente, quando ocorre uma revogação de benefício fiscal, eu tenho um aumento indireto de tributo. E por isso, a não ser que estejamos diante de uma exceção, mas como regra, quando se revoga o benefício fiscal, tem que se observar a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. Exemplo, isenção. Digamos que o fisco conceda uma isenção de ISS para um certo serviço. Se ele revogar essa isenção, ele tem que aguardar o ano seguinte, princípio da anterioridade anual, e tem que aguardar 90 dias. Como regra, é isso que acontece, né? Então, cuidado. Então, resumidamente, a gente pode dizer, para concluir aqui o raciocínio, que esses dois princípios vão se aplicar na criação de tributo, na majoração de tributo e também quando houver uma revogação de benefício fiscal. Mas cuidado! Tanto a legalidade como as duas anterioridades, elas têm bastante exceção. E aí a FCC, ela gosta de cobrar nos concursos dela, como outras bancas também, não é só a FCC, as exceções. Então eu coloquei aqui para vocês na tela, no material de vocês, as exceções primeiro à legalidade. Imposto de importação, exportação, IOF, IPI, CID de combustíveis e ICMS monofásico sobre combustíveis. O que mais aparece nas provas da FCC? Esses 4 primeiros, tá? E aí tem um mnemônico que eu criei, que tem gente que ri dele, mas ajuda, que é o PIFEI. O PIFEI são as exceções ao princípio da legalidade, uma parte das exceções ao princípio da legalidade. Então, o PI do PIFEI é IPI, o F é IOF, o E é IE, Imposto de Exportação, e o I, Imposto de Importação. Então, o PIFEI, né, ele é uma sigla aí que eu criei para vocês memorizarem as mais importantes exceções ao princípio da legalidade.
E por que são exceção? É importante que a gente entenda por que esses 4 impostos são exceção. Porque o presidente da República pode, por um ato dele, alterar as alíquotas desses impostos. Então, por exemplo, um decreto do presidente pode modificar as alíquotas do IPI. Um decreto do presidente pode modificar as alíquotas do IOF. Ora, se um decreto pode modificar as alíquotas de um tributo, nesse caso desses 4 impostos, então nós temos aí uma exceção ao princípio da legalidade. Cuidado, tá bom? Essa é a exceção, ou são as exceções. A regra é exigir lei. No caso da anterioridade anual, nós também temos muitas exceções, na verdade, né? Nós temos o PIFEI também. Então, o PIFEI ele aparece aqui, né? Ele também é exceção ao princípio da anterioridade anual. Só que nós temos o Imposto Extraordinário de Guerra, né? Aqui eu coloquei abreviado, mas é o Imposto Extraordinário de Guerra. Os empréstimos compulsórios de guerra e calamidade pública, a CID de combustíveis, o ICMS monofásico sobre combustíveis e as contribuições para o custeio da Seguridade Social. Marcos, como é que eu vou decorar tudo isso? Bom, se você não decorou até agora, dá para decorar ainda, tá bom? Tem uma lógica aqui. Então, qual é a lógica? Primeiro, os impostos do PIFEI. São impostos extrafiscais. A doutrina diz que esses impostos são extrafiscais, então, exatamente por isso aqui, nós temos aí algumas exceções. Nós temos as exceções, né? Mas também aqui tem uma certa lógica, né, gente? Porque guerra e calamidade pública são situações urgentes. Então não faz sentido se a União cria um imposto de guerra esperar só o ano seguinte para cobrar. Não faz sentido a criação de um empréstimo compulsório de calamidade pública, que é algo urgente, aguardar só o ano seguinte ou aguardar 90 dias para cobrar. Então, cuidado. Nesse caso aí, é uma exceção ao princípio da anterioridade anual. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver as exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal. Tá bom? E também são exceções a CID de combustíveis, o ICMS monofásico sobre combustíveis e as contribuições para o custeio da Seguridade. Aqui, por exemplo, a gente pode colocar o PIS e a COFINS. São contribuições para o custeio da Seguridade, que inclusive, já aproveitando para falar, eles vão acabar e vão ceder à CBS. Vocês sabem que a reforma tributária trouxe 3 figuras novas, né? A CBS, que é o caso aqui, o IBS e o imposto seletivo. O IBS, ele vai matar o ICMS e o ISS, que é o chamado Imposto sobre Bens e Serviços. A CBS vai matar o PIS e a COFINS. E o imposto seletivo é o chamado imposto do pecado, que é aquele imposto que vai incidir sobre bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Estou aproveitando já para dar uma revisada nisso, porque, inclusive, esses impostos, esses tributos já foram criados, né? Embora não vá cair os detalhes deles, mas pode cair a parte constitucional. Então, a reforma tributária criou 3 figuras novas. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS. A CBS, que é uma contribuição para a Seguridade, e que vai matar o PIS e a COFINS. E o IS, Imposto Seletivo, que também é chamado de Imposto do Pecado, que vai incidir sobre bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Exemplo, já tem inclusive na lei que criou. Bebidas açucaradas, refrigerantes, são prejudiciais à saúde. Bebidas alcoólicas são prejudiciais à saúde. Então eu tenho aí um novo imposto, né, imposto seletivo, também chamado de imposto do pecado, como eu tinha dito, que vai incidir nessas situações. Ainda não está sendo cobrado esses impostos, esses tributos, mas a parte constitucional pode aparecer. Então é importante que a gente conheça pelo menos a parte constitucional. Em relação ao princípio da anterioridade nonagesimal, quais são as exceções? Importação, exportação, IOF, cuidado, o imposto de renda é uma exceção. Marcos, o IPI não é uma exceção aos 90 dias? Não, gente, é por isso que em concurso aparece muito o IPI, inclusive em provas da FCC. O IPI, gente, ele é uma exceção ao princípio da anterioridade anual, mas ele não é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Então, quando se aumenta IPI, esse aumento de IPI deve aguardar os 90 dias, ok? Não precisa aguardar o ano seguinte, mas precisa aguardar os 90 dias. Cuidado!
E também são exceção o imposto extraordinário de guerra, eu coloquei abreviado aqui, mas repito, é guerra, os empréstimos compulsórios de guerra e calamidade pública e o aumento da base de cálculo do IPTU e do IPVA. Aqui a gente tem um tributo estadual. Como o concurso de vocês é estadual, claro que a FCC ela pode cobrar tributos federais, né, municipais, não tem problema. Mas como a gente tem aqui um tributo estadual, vamos dar uma atenção para ele. O IPVA, ele é imposto de competência do município, do Estado, né, ele é cobrado pelo Estado, e ele tem alguns detalhes agora com a reforma tributária. O IPVA, até a reforma tributária, até o final de 2023, só era cobrado na propriedade de veículos automotores terrestres. Sempre foi assim, né? Só que com a reforma tributária, o IPVA também passou a ser cobrado em situações, ou de quem for proprietário, de embarcações e aeronaves. Então isso é um detalhe aí que pode cair na prova de vocês, tá? O IPVA, sempre foi cobrado de veículos automotores terrestres, e agora ele pode ser cobrado pelos estados em relação à propriedade de embarcações e aeronaves. Tem exceções, tem algumas imunidades, por exemplo, aeronaves agrícolas, aquelas plataformas que são utilizadas pela Petrobras, né, na extração de petróleo, mas como regra, avião e veículos, aliás, aeronaves, né, e também embarcações agora vão pagar IPVA. No caso do IPVA, e aqui focando no que a gente estava vendo, no caso do IPVA, quando se aumenta a base de cálculo do IPVA, veja que eu coloquei bem claro no material, quando se aumenta a base de cálculo do IPVA, não se precisa aguardar 90 dias, está nas exceções. Mas, quando aumentar a alíquota de IPVA, porque você sabe que para calcular o tributo, se usa a alíquota e a base de cálculo. Então, se a questão falar que aumentou a base de cálculo do IPVA, não precisa aguardar 90 dias. Se o aumento da base de cálculo acontecer no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro esse aumento já pode ser cobrado. Mas se a questão falar de aumento de alíquota, veja que é outra coisa, é outro aspecto quantitativo da regra matriz. Nesse caso, precisa observar os 90 dias. Então, em relação ao IPVA, tomem cuidado, tá? Só é exceção ao aumento da base de cálculo. E, por fim, o princípio da retroatividade. O princípio da retroatividade é um princípio também muito importante. Ele vai exigir que, quando o fisco calcular o tributo, ele sempre considere, no cálculo do tributo, a alíquota do fato gerador, ainda que essa alíquota depois seja alterada, né? Só que esse princípio, gente, ele tem duas exceções. Essas exceções estão no artigo 106 do CTN. As leis que são interpretativas, as leis que são expressamente interpretativas, depois, se vocês quiserem dar uma lida com mais calma, artigo 106 do CTN, né? A gente viu isso no curso, mas a mais importante exceção são as leis que reduzem penalidades. Quando uma lei reduz penalidade, essa lei retroage para beneficiar o contribuinte. Então, se ele praticou a infração, a multa era de 100%, imagina. Se esse contribuinte praticou a infração, a multa era de 100%, e ela foi reduzida para 80%, esse contribuinte vai ser beneficiado. A não ser que ele já tenha pago. Porque, se vocês lerem o artigo 106, vocês vão ver, no inciso 2, que essa retroatividade benigna da lei que trate de penalidade só se aplica, gente, quando não houver ainda decisão definitiva. Na verdade, ele fala enquanto não existir ato definitivamente julgado. E aí, o que é que o STJ entendeu por isso? Enquanto não estiver extinto o crédito tributário. Então, quando o código fala lá, enquanto não existir ato definitivamente julgado, e pode cair para vocês, né, literalmente o CTN, é até mais provável. Quando o código fala, enquanto não existir ato definitivamente julgado, é isso que está escrito lá, nós interpretamos como, enquanto não estiver extinto o crédito tributário. Então, se ele praticou a infração, mas ele já pagou, extinguiu o crédito tributário. Então, não tem mais como reduzir penalidade. Agora, se ele praticou a infração, era 100%, e passou a ser, 80%, e não estiver extinto ainda o crédito, então isso vai beneficiar esse contribuinte, e ao invés de ele pagar 100%, ele vai pagar 80%. Beleza? Tome cuidado com isso. Isso tem cara de prova da FCC. Beleza? Bom, passamos bastante tempo falando dos princípios, né? Porque tem muita coisa. E agora a gente muda de tema. Agora o nosso objetivo é trabalhar com as chamadas imunidades tributárias genéricas. Marcos, o que é imunidade tributária? Imunidade tributária,
por definição, né, é uma norma constitucional, portanto é uma norma da Constituição, que proíbe a cobrança de um tributo. Então, todas as vezes que nós encontramos na Constituição algum artigo, algum inciso, alguma linha que proíbe a cobrança de um tributo, nós estamos diante de uma imunidade tributária. E aí, quais são as que têm mais chance de aparecer na nossa prova? As chamadas imunidades genéricas, que são as que mais caem nos concursos da FCC. Elas estão previstas no artigo 150, inciso 6º da Constituição, tá? E elas, gente, atenção para isso aqui, só alcançam impostos. Então, todas as imunidades do 150, inciso 6º, só alcançam impostos. As proibições que estão lá só alcançam impostos. Por que eu estou falando isso? Porque além dos impostos, nós temos outros tributos. Nós temos as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios. Então, quando nós tratamos dessas imunidades desse artigo 150, inciso 6º, a proibição trazida pela Constituição é só para a cobrança de imposto. Tá? E aí, quais são essas imunidades? A linha A, imunidade recíproca. Os entes federativos não podem cobrar impostos uns dos outros. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo não pode cobrar IPVA dos veículos do município de São Paulo. É imposto, um ente federativo não pode cobrar imposto de outro ente federativo. Essa imunidade ela vai se estender também para autarquias, atenção para isso, também vai se estender para autarquias e fundações públicas. Então, além dos entes federativos não poderem cobrar impostos entre si, lembra, também não pode se cobrar imposto de autarquias e fundações públicas. Mas aqui tem um detalhe. Com relação ao patrimônio, a renda e o serviço deles, que estiverem vinculados às suas finalidades. Então, se eu tenho uma autarquia e ela é proprietária de um bem, mas esse bem não tem vínculo com as suas finalidades, ele não tem imunidade. Tá bom? Então, para autarquia e fundação, cuidado. Só existe essa imunidade recíproca de imposto com relação ao patrimônio, a renda e o serviço que tiver vínculo com as suas finalidades. É isso. E de acordo com o Supremo, e aqui a gente está colocando uma pitadinha a mais de dificuldade, né? De acordo com o Supremo, essa imunidade também se aplica para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista que sejam prestadoras de serviço público. Para ser mais exato, prestadoras de serviço público em regime não concorrencial. Então, cuidado, também vale para autarquias e fundações públicas e também, de acordo com o Supremo, para as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviço público. E agora, isso aqui tem cara de prova, hein? Com a reforma tributária, se você ler lá o artigo 150, parágrafo 2º, você vai ver que agora expressamente a Constituição também fala, e aqui é de maneira expressa, tá? A empresa pública que preste serviço postal. Então, se vocês lerem lá o 150, parágrafo 2º, é que eu não coloquei aqui no material, mas vocês vão ver que também se aplica essa imunidade recíproca de maneira expressa para a empresa pública que preste serviço postal. Ora, quem é ou qual é a empresa pública no Brasil que presta serviço postal? Correios. Então, embora o Supremo já reconhecesse imunidade para os Correios de impostos, agora está expresso no texto constitucional. Isso foi a reforma tributária que fez. Então, tomem cuidado. Isso também pode ser cobrado de vocês. Na linha B, nós temos a imunidade religiosa, né, que vai abranger as entidades religiosas, os templos de qualquer culto, que na verdade fazem parte do patrimônio dos entes religiosos, né? E também, agora com a reforma tributária, com a emenda 132, expressamente consta na Constituição que as organizações assistenciais e beneficentes mantidas pelas igrejas também têm imunidade. Então, é muito comum, né, que algumas igrejas tenham alguma entidade lá, alguma organização beneficente ou assistencial. Antes não estava expresso na Constituição. Agora está escrito expressamente. Que se a igreja tiver uma organização beneficente, muitas igrejas têm, né, atuando de maneira, aliás, muito eficiente, também não paga imposto. Tudo bem? Outra imunidade também é a condicionada. Essa imunidade abrange os partidos políticos, inclusive as fundações dos partidos políticos, o Sindicato dos Trabalhadores, as entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos,
desde que essas pessoas atendam os requisitos da lei. Aqui tem algumas pegadinhas que podem aparecer na prova de vocês, e nós vimos isso no curso. Primeiro, sindicato, gente, só o sindicato dos trabalhadores tem imunidade. Sindicato patronal não tem imunidade de imposto. Então, o sindicato dos trabalhadores tem, sindicato patronal não tem. Outra pegadinha é com relação às entidades assistenciais e de educação. Elas só têm imunidade se forem sem fins lucrativos, tá? E aí eu pergunto para vocês, o que é não ter fins lucrativos? Muita gente acha que não ter fins lucrativos é não obter nenhum tipo de lucro. Não, não é isso. Na verdade, uma entidade assistencial, por exemplo, que atue, aqui em São Paulo a gente tem um exemplo muito legal, que é o Instituto Bacarelli, que faz educação musical para alunos, na verdade, jovens e crianças, né, adolescentes e crianças. É uma entidade assistencial. Ela não pode ter lucro? Gente, mas ninguém pode viver sem lucro. Ninguém pode viver sem dinheiro. Então é possível sim ter lucro, mas não pode haver distribuição desse lucro. Então, todo o lucro que se obtém, por exemplo, em apresentações, em feiras, né, e usando aqui outros exemplos, é possível ter o lucro, mas esse lucro não pode ser distribuído, tá bom? E também aqui, cabe lembrar, aqui também colocando um pouquinho mais de dificuldade, lembrar da súmula vinculante 52 do STF. Essa súmula é uma súmula muito comum de aparecer em concurso, né? Eu sei que no concurso de vocês o tributário não tem tanta relevância, né? O peso dele não é tão grande, mas lembra, se uma entidade dessas alugar um imóvel a terceiro e esses aluguéis pagos pelo terceiro forem aplicados nos fins institucionais, esse imóvel continua imune. Então imagina, eu tenho lá um partido político, esse partido político ele não está usando o imóvel, aluga o imóvel para o Marcos. O Marcos paga os aluguéis. Ele pega os aluguéis e aplica nos fins partidários. Continua imune. O imóvel continua imune, tá bom? Isso vale para os partidos políticos, mas também vale para as igrejas. Essas igrejas aqui, se eventualmente elas tiverem um imóvel que não estiverem utilizando e alugar esse imóvel, e o produto do aluguel, né, o dinheiro do aluguel, for aplicado nos fins religiosos, esse imóvel permanece imune. Aqui também lembra de uma coisa, né? Ia falar isso só no Detona, mas já vou aproveitar e falar sobre isso hoje. Hoje, na Constituição, além dessa imunidade das igrejas aqui, do 156b, nós também temos uma imunidade que está lá no 156, parágrafo 1º-A da Constituição. Essa imunidade, gente, ela não existia antes, ela passou a existir por emenda constitucional. E ela trata de uma situação que acontece muito na prática, em que a igreja não tem imóvel e aluga o imóvel de terceiro. Então veja, o exemplo que nós demos agora há pouco é um exemplo em que a igreja é a dona do imóvel e aluga o imóvel para um terceiro. Aí nós vimos, se os aluguéis forem aplicados nos fins religiosos, esse bem permanece imune. Mas essa situação do 156, parágrafo 1º-A, é outra. É quando a igreja não é a dona do imóvel. Então imagina que eu, Marcos, sou dono de um imóvel, não é a igreja, eu, Marcos, e eu alugo esse imóvel para a igreja. E a igreja faz lá, por exemplo, os cultos religiosos nesse imóvel. Esse imóvel também tem imunidade, tá? Essa imunidade não veio desde 88, então quando a Constituição foi feita não existia essa imunidade, mas depois, em 2022, 2021, foi alterada a Constituição por emenda constitucional, e aí se passou a prever que também nesse caso, esse imóvel tem imunidade. Lembra que esse imóvel não é da igreja, esse imóvel é do Marcos, do particular, né? E ele aluga para a igreja, tá bom? Então esse imóvel tem imunidade. Bastante coisa a gente está vendo, né? Legal. Também aqui nós temos a imunidade cultural, que alcança livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Aqui, claro, cabe lembrar que o livro eletrônico, o e-book, tem imunidade. Isso é posição simulada vinculante do Supremo. E também não só o e-book, mas também os equipamentos que se destinem exclusivamente à leitura do e-book. Porque o e-book, gente, ele não dá para ler a não ser no equipamento, né? O livro físico não, o livro físico eu consigo ler. E até eu prefiro o livro físico, devo confessar para vocês. Mas o e-book eu não consigo ler a não ser por meio de um equipamento. Então nós temos, por exemplo, o Kindle. O Kindle é um equipamento que se destina à leitura de e-books. Cuidado, o Supremo só reconhece a imunidade do equipamento se ele for destinado exclusivamente à leitura desse livro. Então, por exemplo, um celular, um tablet, ele também pode ser utilizado para ler um livro digital.
né? No meu celular, por exemplo, tem um aplicativo do Kindle, mas ele não se destina exclusivamente a isso, tá bom? Então, para o equipamento ser imune, tem que se destinar exclusivamente à leitura do e-book, beleza? O Kindle é um exemplo, ele tem até um dicionário, que é um acessório, mas o destino dele, de fato, é a leitura do e-book. Também cabe lembrar, isso também é jurisprudência, que o único insumo que tem imunidade é o papel. Então, pensa, quando você vai fazer um livro, quando a editora vai fabricar um livro, ela usa outras coisas. Ela usa papel, ela usa tinta, cola, mas o único insumo que tem imunidade, está escrito aí na linha D, é só o papel. Tintas, colas, linhas, que eventualmente sejam utilizadas na fabricação do livro, não têm imunidade, beleza? E a última imunidade é a imunidade fonográfica, também chamada de musical. Lá no artigo 156e, a Constituição diz que os fonogramas e os videofonogramas que sejam produzidos no Brasil, aqui tem uma observação que a gente vai fazer, que contenham obras musicais ou liturmusicais de autores brasileiros, ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, gozam também de imunidade de impostos. Atenção! Essa imunidade alcança os arquivos digitais. Então, por exemplo, se você compra lá um CD digital, tem imunidade de imposto. Não confunda com streaming, né? Porque é sempre bom lembrar disso. Quando você assina um serviço de streaming, tipo Spotify, por exemplo, você não está comprando o CD. Você está tendo acesso a escutar a música. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando quando você compra um CD digital, que hoje quase ninguém compra. Vamos combinar? Hoje, basicamente, as pessoas usam o serviço de streaming, né? Então, não é comum, embora tenha gente que compra. Eu gosto, aliás, bastante de CD físico e também de LP, né? Eu coleciono LP, então é uma exceção, mas tem. Então, nesse caso, se você compra um CD digital, quando você compra a obra, né, o CD digital, existe imunidade de imposto, tá bom? Cuidado, eu sei que eu já passei meu tempo um pouquinho, mas deixa eu só finalizar o raciocínio. Cuidado. Para o CD e o DVD e o LP ter imunidade, ele tem que ter sido produzido no Brasil. Então, eventualmente, CDs estrangeiros não têm imunidade, tá bom? E além disso, gente, além de ter sido produzido no Brasil, ele tem que conter uma obra de um brasileiro ou que seja interpretada por um brasileiro. A FCC já cobrou isso em concurso. Tem que ter obra de um brasileiro, então, por exemplo, uma obra do Chico Buarque de Holanda, ou pelo menos que seja interpretada por um brasileiro. Pode até ser uma obra de um autor estrangeiro, mas se for interpretada por um brasileiro, vai ter imunidade de imposto. Esse detalhe aí, ele pode aparecer. Essa imunidade ela perdeu muito sentido, porque hoje quase não se compra mais CD e DVD e LP, embora esteja aumentando, né, a compra desses bens. E também cabe lembrar que está escrito, inclusive na Constituição, que essa imunidade não alcança a fase de replicação industrial das mídias, que em grande quantidade é feita lá em Manaus, na Zona Franca de Manaus. Para finalizar, cuidado, o livro estrangeiro, o jornal estrangeiro, o periódico estrangeiro, eles têm imunidade. Se você importa, por exemplo, um livro, ou se você importa um periódico estrangeiro, um jornal estrangeiro, né? Acontece muito mais com livro isso, tem imunidade. Mas o CD estrangeiro, o DVD estrangeiro não tem. Inclusive, quando essa emenda apareceu, que foi a emenda 75, muita gente criticou essa emenda, porque ficou dizendo, olha, mas por que o CD estrangeiro não tem imunidade? O livro estrangeiro não tem imunidade? Por que o CD estrangeiro não tem imunidade? Porque, na verdade, gente, essa emenda constitucional, a 75, ela veio com um objetivo claro de salvar a indústria fonográfica brasileira, que estava em franca decadência por conta da pirataria. E hoje, né, praticamente, repito, muita gente não compra mais CD e DVD. Então, na verdade, a intenção realmente era proteger a indústria doméstica. Beleza, eu ultrapassei um pouquinho o tempo, peço desculpa a vocês. A gente vai se ver então ainda, para a gente complementar esse conteúdo, né? Na resolução de questões, a gente vai ter amanhã, na sexta-feira, a parte da resolução das questões, e presencialmente, no sábado, o nosso Detona da DPE de São Paulo. Eu queria mais uma vez aqui agradecer ao professor Daniel, que me convidou para esse curso, que me convidou para esses eventos finais. É sempre um grande prazer. O Daniel é um amigo muito querido meu e trabalha comigo há mais de 10 anos, então é sempre um prazer estar nos projetos do Dani. Obrigado mais uma vez. Qualquer dúvida que você tiver, já tem meu Instagram, mas eu vou repetir. É @MarcosAurélioFreitas, tá bom? Então, @MarcosAurélioFreitas. Se você quiser tirar alguma dúvida,
manda lá. Um grande abraço em vocês, não deixem de ver o resto das revisões e vai dar tudo certo. Um grande abraço e até os nossos outros eventos finais. Tchau, tchau! Queridas alunas, queridos alunos, bem-vindos a mais um bloco de estudos aqui de princípios e atribuições institucionais da Defensoria Pública no meu curso. Hoje, fazendo um bloco aqui de imersão, né, uma revisão, tendo em vista a prova para analista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Separei vários temas, tá? Então, trazer para vocês aí várias apostas relacionadas com julgados, né, com precedentes dos tribunais superiores, do STJ, do STF, sobre a Defensoria Pública e uma análise do perfil constitucional da instituição, porque isso tem uma possibilidade muito grande de aparecer na prova para vocês, seja numa questão integral, seja em alguns dos itens da prova. Então é muito importante a gente conseguir fazer essa análise. Sem mais delongas, quero trazer para vocês a primeira análise aqui para a gente, para os nossos estudos, que está relacionada com o julgado do STJ, que é os embargos declaratórios em agravo regimental, no agravo de RESP, então aqui o julgado decorrente aí dessa sequência toda, né, nesse agravo do RESP, 2300987, proveniente do Paraná. E ele vai discutir a temática da intimação pessoal da Defensoria Pública. A gente sabe que existe como prerrogativa, tanto na lei federal quanto na lei estadual, entre as prerrogativas decorrentes da atuação da instituição, por conta do seu munus público, a intimação pessoal. Então, a necessidade de intimação da instituição nos autos quanto ao andamento do processo. Evidentemente, na época em que os processos eram eminentemente físicos, esses processos eram levados com distribuição com carga para a unidade da defensoria e lá eram analisados. Hoje, com o processo eminentemente digital, é aberto, então, vista nesse processo, é encaminhada a vista de cada uma das intimações para a Defensoria Pública e isso vai ser distribuído entre os defensores, com aquele prazo, né, com 10 dias para o recebimento, né, o prazo desse recebimento digital, então tem 10 dias para que haja o recebimento e inicie-se a contagem dos prazos processuais. Então, se você receber dentro desses 10 dias, der o recebimento, fizer o recebimento antes disso, começa a contar antes, se não, 10 dias, aí começa de maneira automática. Isso aí é só um detalhe. O que foi o julgado aqui? A análise era a seguinte, tinha um juiz de primeiro grau que, para dar cumprimento à intimação pessoal da Defensoria Pública, ele passou a não constar isso no sistema e fazer constar a intimação da Defensoria Pública dentro do sistema digital, mas sim fazer a intimação via WhatsApp, via rede social. Então, via mensagem do WhatsApp, encaminhava essa mensagem ou para o WhatsApp da unidade ou para o WhatsApp do próprio defensor público, caracterizando assim, de acordo com o juízo, a intimação pessoal. Evidentemente, essa prática foi questionada, a Defensoria Pública questionou essa prática, entendendo que a intimação pessoal deveria ser realizada pelos meios oficiais, através de intimação do processo e remessa desses autos à instituição para que ela se manifeste no prazo fixado em lei. Que a intimação pessoal não seria simplesmente pessoalizar, avisar, ela deveria passar por um rito próprio, o rito previsto na legislação. E foi isso que o STJ entendeu, foi o que a decisão do STJ encampou essa visão macro da intimação pessoal da Defensoria Pública. Olha como é que ficou a tese aqui fixada. A intimação por aplicativo de mensagem viola a prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal, uma vez que impossibilita a análise dos autos e o controle dos prazos processuais. Então não basta a intimação por WhatsApp. Aqui, o juiz de piso, ele confundiu as possibilidades casuísticas já relacionadas em precedentes, tanto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quanto dos tribunais superiores, de citação via meios eletrônicos. Então, a possibilidade de você citar o requerido no processo, intimar testemunhas, intimar partes,
através de mecanismos outros que não o oficial de justiça ou a carta ou o meio postal. Então, citar, intimar através do WhatsApp, que apresentam, existe essa possibilidade pela própria lei, ela permite ela dar abertura para esse tipo de citação ou intimação, mas desde que comprovados aí a idoneidade do mecanismo, tá certo? É muito importante isso acontecer, porque às vezes você tem lá uma mera intimação via WhatsApp, mesmo por uma testemunha, mesmo por uma parte, é complicado de você conseguir demonstrar efetivamente que aquela intimação foi realizada, né? A fé pública do oficial de justiça é o melhor cenário aqui, né? Porque ele vai determinar, ele viu, visualizou e concluiu, pediu documentação, assinatura da parte, você tem a confirmação de que aquele ato processual ele foi válido, ele foi idôneo, né? Tudo que acontece via rede social, via uma rede de mensagens, carece, você não sabe exatamente quem está do outro lado, então você precisa ter etapas de verificação aqui para fazer essa confirmação. Com mais razão, a intimação pessoal decorrente da prerrogativa da instituição não pode ser realizada por meios que não o envio dos autos. Certo? Então essa é a primeira questão da validade, né, da idoneidade, e a segunda questão é que a intimação pessoal da instituição, ela decorre de uma necessidade de fluxo de trabalho. Então o fluxo, são muitos processos que são levados. Imagina você receber uma intimação para cada processo, numa vara, por exemplo, de execução criminal via WhatsApp. Você vai receber lá 50, 60, 80 mensagens por dia dizendo que você foi intimado em cada um dos processos. Isso é inviável, isso foge à unidade da instituição, porque você está mandando isso para um defensor específico e não para a instituição em si, e não garante o acesso aos autos e o controle de prazos processuais, tá bom? Então, tudo errado aqui, a STJ decidiu no sentido de que viola, então, essa aplicação por mensagem. Pode parecer, vai ser mais sério, nos preceitos aí de um processo digital seria possível, mas nesse caso aqui viola a prerrogativa da intimação pessoal, belezinha? Esse primeiro precedente aqui muito interessante, pode cair como probleminha para vocês ou cair como um dos itens da prova. Vamos para o próximo precedente que eu acho interessante aqui, vai falar sobre a defensoria, quase agora foi, gente. Então, o próximo precedente é muito interessante também, que ele vai falar sobre legitimidade da Defensoria Pública para manejar os pedidos de suspensão de segurança ou suspensão de liminar em sentença, tá certo? A suspensão de segurança, ela está prevista lá na Lei 8.437 de 92, tá certo? O que ela vai permitir aqui? Ela permite que os entes públicos, então o Estado de Administração, a União, os Estados-membros, os municípios, eles possam pedir a suspensão de liminares que tenham sido, de tutela de urgência, que tenham sido conferidas contra o poder público, tá certo? Então, um poder, uma prerrogativa dada ao Estado de Administração, evitar com que haja um determinado prejuízo num processo concreto, num caso concreto específico, tá bom? Então, garante que a discussão fique de maneira abstrata em relação aos fatos e ao direito, e só ao final desse processo haja, havendo uma condenação do Estado, da União, do município, ele seja compelido a um determinado fornecimento, a um determinado pagamento e assim por diante, evitando-se assim, garantindo-se o quê? O interesse público primário. Então, o interesse público das instituições públicas de per se. A questão que se levantou no STJ aqui é se a Defensoria Pública ela teria prerrogativa, ela teria legitimidade para a propositura aqui de uma suspensão de segurança. O que foi determinado nesse caso aqui? Dividiu em duas situações. Vai falar, depende, o STJ define aqui, então, nesse julgado, tá bom? Que vai depender do interesse público que está sendo tutelado naquele determinado processo pela Defensoria Pública. Se naquele processo a Defensoria Pública está tutelando o interesse público secundário, então o interesse dos grupos vulneráveis, que é a sua atividade fim, não é possível o manejo da suspensão de segurança, porque aqui você está desvirtuando o objeto dessa tutela. O objeto aqui é garantir o interesse público primário do próprio Estado. Portanto, se for relacionado ao grupo vulnerável,
enquanto a defensoria, enquanto representante processual de um grupo vulnerável, de um assistido de maneira concreta, ela não tem legitimidade. Agora, de outra feita, se a defensoria é pública e ela tem atribuição aqui, ela tem legitimidade para atuar e manejar todo tipo de ação, todo tipo de recurso para garantir os interesses da própria instituição, aqui ela vai atuar. Então, o mandado de segurança, pelos interesses e prerrogativas da própria instituição, aqui ela está atuando no interesse público primário, porque ela está atuando para salvaguardar a própria Defensoria Pública do Estado. Então, nessas circunstâncias, ela vai ter atribuição, ela tem legitimidade para fazer o pedido da suspensão de segurança ou da liminar nos casos de suspensão de segurança, tá bom? Então, é possível aqui, sim, a Defensoria Pública ter legitimidade, desde que ela esteja no contexto de um processo no qual ela está definindo as próprias atribuições e as próprias prerrogativas, tá bom? Porque aí aqui ela se confunde com o próprio Estado. E aí a ratio é a mesma da suspensão de segurança para a União, para estados e para municípios. Tá bom? Então, um precedente muito interessante aqui, porque ele tem uma regra, ele tem uma exceção, também pode aparecer na prova para vocês. Então, a Defensoria Pública atuando em favor de uma determinada comunidade, uma comunidade quilombola, no processo houve ali, então, às vezes como uma parte requerida, e houve uma liminar contrária aos interesses dessa comunidade. Então, ela poderia, ao invés de buscar agravar essa decisão, tentar revertê-la, ela poderia buscar uma suspensão de segurança? Nesse caso, não. Ela não teria legitimidade para a suspensão de segurança, porque aqui ela está tutelando o interesse público secundário, o interesse de um grupo social específico. Nesse contexto, não caberia o instrumento, ela teria que buscar outras vias. Agora, ela está defendendo a prerrogativa da própria Defensoria Pública numa determinada atuação, numa destinação de recursos da Defensoria Pública, nas suas prerrogativas, na prerrogativa de requisição e assim por diante. Ela pode pedir, então o juiz, nesse caso, dá uma tutela de urgência, uma liminar, contrária aos interesses da Defensoria. Ela pode pedir a suspensão de segurança? Aqui ela pode, porque ela vai estar atuando no interesse público primário, tá bom? Então essa é a diferença que vocês vão ter que fazer na hora da prova para verificar a questão, tá bom? Então esse aqui, segundo precedente interessante para a gente tratar do STJ. Terceiro caso, pessoal, terceiro caso aqui vai falar sobre honorários sucumbenciais da Defensoria Pública e Curadoria Especial. Aqui eu estou falando do RESP 1912-281, proveniente do Acre, aqui a questão de fundo. Ele vai dizer para a gente que a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, que é um munus da Defensoria fixado no próprio Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil então determina que a Defensoria Pública atue nos casos de curadoria especial, ela vai ser intimada para fazer essa defesa formal, faz jus à verba decorrente da condenação do pagamento de honorários sucumbenciais, caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda. Então, aqui nesses casos, o que significa? A gente precisa diferenciar os honorários sucumbenciais de eventual honorário pela execução da função. Para a execução da função de curadoria especial, o defensor público, a Defensoria Pública, não tem direito à percepção de honorários, à fixação de honorários pela atuação. Por quê? Porque ela decorre da lei, ela decorre de uma atribuição da Defensoria Pública que está prevista no Código de Processo Civil, tá bom? Agora, para fins de recebimento de honorários sucumbenciais, então em caso de procedência ou improcedência daquele pedido em favor do assistido que está sendo representado pela Defensoria como curador especial, aí sim, esses honorários são devidos e eles devem ser cobrados. Então, de novo, na hora da prova, vocês vão ter que distinguir essas duas questões, o examinador vai trabalhar essa distinção com vocês. Então ele vai falar ora sobre os honorários sucumbenciais, ora sobre os honorários referentes à atuação como curador. Atuação como curador não tem cobrança de honorários ao final, não tem direito à percepção de nenhum valor. Agora, em relação aos honorários sucumbenciais, em caso de vitória ou derrota da outra parte, no caso concreto, aí sim é possível essa cobrança, tá bom? Então, precedente aqui também do STJ vai aparecer para vocês na hora da prova. Agora a gente já está devidamente instruído de como resolver. Ponto 4, então, próximo precedente que eu quero trazer com vocês aqui é um processo que está em segredo de justiça, mas foi julgado em novembro de 2023, vai falar de novo sobre a prerrogativa de intimação pessoal, e aqui ele vai falar sobre os núcleos de prática jurídica de faculdades de direito, sejam elas públicas ou privadas, e vai definir que elas também têm
direito, elas têm a prerrogativa da intimação pessoal conferida à Defensoria Pública, tá bom? Aqui ele vai estabelecer, né, que a lei confere tanto ao Ministério Público, a Advocacia Pública e a Defensoria a prerrogativa da intimação pessoal. Está lá no artigo 180, e 183 e 186 do Código de Processo Civil, tá bom? A intimação, então, portanto, com carga e remessa dos processos, seja por meio físico, seja por meio eletrônico. E aí, o que ele vai fazer aqui? Ele vai estender essa possibilidade também, essa prerrogativa da intimação pessoal os escritórios dos núcleos de prática jurídica das faculdades, tá bom? Então, quando eles trabalham aqui com equivalência de função às atividades, como se advogado dativo atuasse aqui, mais como um núcleo organizado, seja então de uma faculdade pública, de uma faculdade privada, ambas também terão a prerrogativa da intimação pessoal, tá certo? Então, a intimação aqui também ocorre nesses casos para os núcleos. Vai aparecer para vocês na hora da prova, o núcleo de prática jurídica da universidade privada, e aí você vai ficar na dúvida, falando, putz, se fosse universidade pública, caberia? Aí ele vai trabalhar entre as alternativas, falando, se fosse universidade pública, caberia, por conta da semelhança de atuação, a prerrogativa de intimação pessoal. Na privada, não, porque ela tem recursos para atuação direta, como se fosse um escritório de advocacia. Fala, não. O precedente do STJ é no sentido de que tanto o núcleo de prática da universidade privada quanto da pública tem a prerrogativa da intimação pessoal, certo? Beleza, então mais um ponto aqui, mais um precedente importante. Próximo precedente que eu quero trabalhar com vocês, que vai cair na prova, aqui a gente está falando de um julgado de setembro de 2023, que vai falar sobre a possibilidade do juízo intimar de ofício a Defensoria Pública para prestar assistência a crianças e adolescentes vítimas de violência, tá bom? Nos casos de escuta especializada. A gente falou ao longo dos nossos cursos sobre a escuta especializada, sobre o sistema de garantia de direitos da criança vítima de violência ou testemunha de casos de violência. E aqui o STJ ele traçou um precedente importante no sentido de trazer em equilíbrio, em balanço, as atuações da Defensoria Pública e do Ministério Público. Porque o que se discutia aqui era se uma intimação de ofício da Defensoria Pública para atuar em todos os casos, lógico que se a criança ou adolescente buscasse a Defensoria Pública para fazer a sua proteção, está lá entre as atribuições, a Defensoria não atua só na defesa do processo criminal, né, na defesa de um processo de apuração de ato infracional, de acolhimento e assim por diante, na defesa daqueles que estão sendo acusados, mas atua também em favor da vítima, né, como representante processual dos interesses da vítima, isso como uma prerrogativa própria, corolário da sua atuação e também por previsão expressa da legislação federal e estadual, ao dizer que ela atua nos interesses de grupos vulneráveis como as crianças e os adolescentes. Então, nesse caso, ela poderia ser procurada por qualquer criança e adolescente, vou ter uma escuta especializada, eu preciso de um apoio da Defensoria. A Defensoria vai atuar, inclusive, em audiência. O que se discutia nesse caso é se a intimação reiterada e de ofício da Defensoria para atuar em todos esses casos subverteria a lógica da instituição frente ao Ministério Público. Se não é o Ministério Público que tem prerrogativa de atuar nos interesses da vítima e, portanto, desenvolver todos os atos processuais decorrentes disso. Pessoal, o entendimento do STJ aqui e o entendimento que corrobora com a própria lógica e estrutura das duas instituições é que aqui não há uma subversão de atuações. Cada uma atua num determinado sentido. Então, aqui o Ministério Público atua como substituto, uma espécie de substituto processual dos interesses da vítima na ação penal e nas ações correlatas de atribuição do Ministério Público, e a Defensoria Pública atravessa aqui o processo como representante dos interesses da vítima no caso concreto. Então, a criança e o adolescente aqui no caso concreto. E muitas vezes, e percebam, por que isso? Porque muitas vezes a violência institucional pode decorrer uma nova situação de violência para a própria criança na escuta. Então, a criança, ao não ter garantido os direitos e prerrogativas dela para ser ouvida dentro do processo, ela pode estar revivendo aquela violência, ela pode gerar uma nova violência contra aquela criança. Por isso que é uma instituição específica para fazer esses cuidados, por isso a necessidade desse sistema de freios e contrapesos processuais. Então, a Defensoria Pública pode sim ser intimada de ofício pelo juízo para prestar essa assistência à criança e ao adolescente que seja vítima de violência.
Tá bom? Então, um precedente muito interessante aqui também, porque ele trabalha várias funções diferentes aqui, essa sobreposição institucional entre Defensoria e Ministério Público, a atuação da Defensoria para além daquela lógica leiga de que ela só vai fazer a defesa no processo criminal, tá certo? Então, aqui também um precedente importante para a gente prestar atenção na hora da prova, tá? O examinador vai cobrar de vocês aí essas diferenças. Vamos para o próximo precedente. Quero tratar com vocês agora um precedente clássico aqui já, né? Também julgado em setembro de 2023. Recurso especial 2089489, proveniente de Goiás. Ele vai falar de novo sobre honorários sucumbenciais. E ele gerou, inclusive, o cancelamento da súmula 421 do STJ, que dizia que a Defensoria Pública só teria direito a cobrar honorários sucumbenciais dos entes federados aos quais ela não faça parte. Então, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, quando ajuiza uma ação contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ao final dela, se houvesse procedência, ela não teria direito a cobrar os honorários. Por quê? Porque tradicionalmente se entendia que havia uma confusão patrimonial aqui. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, como um ente que se forme, que se desenvolve dentro da própria estrutura do Estado de São Paulo, se confundiria com a Fazenda Pública e, portanto, não teria direito a cobrar honorários aqui da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Do município de São Paulo, poderia. Do município de qualquer outro município do Estado de São Paulo, também poderia. Uma eventual ação contra a União, poderia cobrar? Também poderia, caso fosse vencedora. Mas contra o Estado, não. Essa foi sempre a lógica tradicional aqui, inclusive era a súmula do STJ sobre o tema. Esse entendimento ele foi revisitado. Então ele foi revisitado, esse RESP ele é um dos precedentes que traz essa revisitação, que inclusive levou ao cancelamento da súmula, que assegura à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais, independentemente do ente público com que litiga. Também isso aqui é um precedente excelente para aparecer na prova para vocês. Tem uma grande probabilidade aqui dele aparecer. O STF já trabalhou o assunto também, tá bom? E ao STF, ao trabalhar o assunto lá no recurso extraordinário 140005, proveniente do Rio de Janeiro, ele vai tratar que o perfil constitucional da Defensoria Pública, principalmente depois das emendas constitucionais de 2013 e 2014, garantiu uma autonomia administrativa e orçamentária para a instituição. E isso faz toda a diferença. Quando você fala de uma instituição que tem autonomia administrativa e orçamentária, você não tem uma confusão patrimonial. Embora elas sejam, no fim das contas, Estado, o Estado administração, o Estado defesa aqui em atuação, numa lógica de teoria geral do Estado, na perspectiva de autonomia, a Defensoria Pública garante a sua autonomia. Então, ela tem um próprio orçamento para executar. Lógico, o orçamento vai ser votado, vai ser levado e votado pela Assembleia. Ela não tem uma autonomia aqui para dizer quanto que ela vai gerir ou deixar de gerir, mas ela tem fontes específicas de custeio na lei, tem o fundo de assistência judiciária, a complementação pelo orçamento do Estado, mas ela tem autonomia nessa gestão, na recepção, na percepção desses valores e na destinação. Portanto, é cabível sim essa cobrança e esse recebimento de maneira autônoma, ainda que seja o honorário sucumbencial contra o Estado de São Paulo, tá bom? Então vai aparecer na prova de vocês, vai gerar confusão, mas agora vocês já têm aí revisado esse ponto para acertar a questão na hora da prova, belezinha? Vamos para o próximo precedente. Aqui a gente vai falar sobre também legitimidade da Defensoria Pública em ação civil pública. Aqui um tema clássico, tá bom? A discussão se a Defensoria tinha legitimidade para a ação civil pública foi superada, a própria lei já traz essa perspectiva ela, de maneira expressa, a possibilidade. A discussão que apareceu depois disso, qual foi? Foi no sentido de quando que a Defensoria tem, né? A ação civil pública tem que ter a definição de um grupo vulnerável, não tem que ter a definição de um grupo vulnerável, tem que ter a prova, então tem que ter a comprovação cabal da legitimidade de interesse aqui, de que ali há um grupo vulnerável que deve ser protegido, devem ser garantidos os seus direitos. Como que o STJ trabalhou aqui esse precedente no RESP 1847991, proveniente do Rio Grande do Sul, agosto de 2022, o julgamento. Vai dizer que a Defensoria Pública, ela
possui legitimidade ativa para propor ação civil pública com vista a impor ao Estado o cumprimento de obrigações legais de tutela de pequenos agricultores familiares, sendo prescindível, ou seja, então não é imprescindível, é prescindível aqui a comprovação prévia e concreta de carência dos assistidos. Então há uma presunção, aqui é muito importante para a atuação no dia a dia, né? Há uma presunção de vulnerabilidade daquele assistido pela Defensoria Pública. Não é necessário que haja uma comprovação cabal e prévia e concreta da carência de cada um desses agricultores familiares, tá bom? Esse é um precedente muito importante, porque ele pode aparecer na prova de vocês com outros atores, né? Não vão ser agricultores familiares, podem ser pescadores, podem ser qualquer outro grupo aí de trabalhadores, mas o importante é o raciocínio aqui, ó, sendo prescindível a comprovação prévia e concreta de carência dos assistidos. O examinador vai pegar esse precedente, vai colocar na prova de vocês e vai dizer que a Defensoria Pública ela tem legitimidade ativa para propor a ação civil pública para impor ao Estado o cumprimento de obrigações legais, sendo imprescindível a comprovação prévia e concreta da carência. Você vai olhar e falar, o perfil constitucional no 134 diz que a Defensoria Pública atua na defesa de grupos em situação de necessidade, dos necessitados, na promoção dos direitos humanos. Então, nada mais justo do que você cobrar previamente ali essa configuração e essa comprovação. Não é isso que o STJ definiu, tá bom? O STJ disse que é prescindível, não é necessário que haja essa comprovação prévia, há uma presunção aqui de vulnerabilidade. Evidentemente, isso pode ter um controle judicial mais na frente, tá bom? Então, vai aparecer na prova de vocês, agora também estamos solucionados aqui. Esse era o 7º ponto que eu queria trazer. Próximo ponto, em relação à autonomia administrativa da Defensoria Pública, recurso extraordinário 887671. Vai aparecer na prova de vocês, decisão, juízo de piso, ele determina numa ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público que a Defensoria Pública lote um defensor público numa determinada comarca, na qual não há uma unidade da Defensoria Pública. Então vamos supor aqui no estado de São Paulo, Jaguariúna, a comarca de Jaguariúna não tem Defensoria Pública, o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública dizendo que é preciso prestar o serviço de assistência jurídica integral naquela comarca, não tem defensor, pede a tutela ali a designação de defensor público na comarca. O juiz dá procedência ao pedido e determina, portanto, que a Defensoria Pública lote um defensor público na comarca de Jaguariúna. O que o STJ entende sobre essa circunstância? A princípio aqui, há autonomia administrativa da Defensoria para definir a lotação dos cargos. Isso é uma prerrogativa aqui, uma atribuição do defensor, da Defensora Pública Geral. Portanto, essa decisão, ela viola a autonomia administrativa, tá bom? Essa é a regra geral. Mas existe uma exceção dentro desse precedente do STJ. Ele vai dizer que ofende a autonomia administrativa desde que a Defensoria venha observando os critérios do artigo 98 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, que diz que, considerando a limitação de recursos e que a Defensoria não se encontra em todas as comarcas ainda, o seu avanço institucional deve ser direcionado a comarcas com alto adensamento populacional e altos índices de exclusão social. Então, os municípios que têm o maior índice de vulnerabilidade devem receber com prioridade a Defensoria. Isso é o legislador, o nosso constituinte derivado que trouxe essa obrigação. Então isso tem que ser respeitado. Então se no caso concreto mudar um pouquinho a visão, mudar um pouquinho a perspectiva aqui, se definir que a Defensoria Pública abriu postos em municípios que não tem um baixo índice de vulnerabilidade e deixou municípios muito pobres com um alto nível de exclusão sem defensor, enquanto, por exemplo, um município rico ele tem muitos defensores ali lotados, é possível sim esse controle judicial, tá bom? A contrário senso, a decisão do STJ traz essa possibilidade, tá bom? Então, ofende a autonomia administrativa da Defensoria a decisão que determina a lotação do defensor em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela instituição, desde que observados os critérios do 98, tá bom? O examinador vai colocar para vocês aqui, se ele não quiser trabalhar isso aqui como uma questão, como um probleminha prático, ele vai colocar aqui, ó, independentemente da observação dos critérios do artigo 98. Independentemente não.
a defensoria ela tem que estar respeitando o artigo 98. Se tiver, aí sim ofende a autonomia administrativa. Belezinha? Mais um precedente aí que eu quero tratar com vocês, que vai aparecer na prova. Para a gente encerrar, quero tratar com vocês sobre a prerrogativa aqui, prerrogativa da requisição. Tanto o STJ quanto o STF vem trazendo aí precedentes importantes. O STF analisou já várias ações de inconstitucionalidade em relação às leis estaduais que estabelecem a prerrogativa da requisição frente aos órgãos públicos. Então, o que é a prerrogativa da requisição? É você poder requisitar ofícios, esclarecimentos, envios de documentos, informações aos órgãos públicos de maneira automática. Então, garantindo justiciabilidade aqui, garantindo autoexecutoriedade a esses eventuais ofícios da Defensoria. Então, a Defensoria requisita, o Poder Público tem que trazer essas informações, tá bom? Isso gera uma presunção, né? Caso o Poder Público não traga, uma presunção de violação de direitos. É muito importante para a atuação extrajudicial da Defensoria e para o desenvolvimento das suas atividades. Percebam, aqui a gente está falando da teoria dos poderes implícitos. Se a Defensoria Pública ela tem a prerrogativa, ela tem a função de promoção de direitos humanos, de defesa dos direitos dos necessitados, através de todos os meios processuais, ela precisa dos meios para poder atingir essa finalidade. Então, para construir o acervo probatório, para verificar de maneira extrajudicial se há uma violação ou não. Por isso essa requisição é tão importante. O STJ, o STF, vem entendendo que a requisição faz parte, dentro da teoria dos poderes implícitos, da lógica da instituição, do perfil constitucional de uma instituição autônoma, tá bom? Então é garantido, ela não se confunde com a advocacia privada, com a advocacia pública, ela tem nessa prerrogativa uma similaridade com a lógica do Ministério Público, né? Com a lógica da fiscalização, com a lógica da atuação extrajudicial também. Tá bom? Então, vai aparecer para vocês ali a requisição constitucional. Os precedentes versam sobre a constitucionalidade em relação à requisição sobre órgãos públicos, porque, via de regra, é o que está previsto na lei estadual ou na lei federal. Fala do direito da prerrogativa de requisição contra órgãos públicos. Contra órgãos privados, aqui não há uma prerrogativa determinada, fixada em lei, e a gente ainda não tem precedentes específicos sobre o tema. Então, tomem cuidado nessa análise, tá? O legislador, o seu examinador pode trabalhar ali e falar requisição contra uma instituição privada, fala, não é isso que está previsto expressamente aqui, quando eles falam a constitucionalidade em relação à requisição em relação a órgãos públicos, tá bom? Aí, por corolário, né, por atuação própria da instituição, você vai expedir ofício também contra instituições privadas e pode ter as medidas tutelares aqui, as medidas cautelares necessárias para cobrar o cumprimento desses ofícios, tá bom? Pessoal, a gente encerra aqui a nossa revisão, quis trazer vários pontos aqui que podem aparecer, a gente discutiu um pouquinho dentro dos precedentes temas importantes para a instituição. Tenho certeza que vocês estão mais do que capacitados aí para desenvolver e ter uma boa atuação na prova e depois também a atuação prática no dia a dia da Defensoria Pública. Um grande abraço a todos, bons estudos, bom final de preparação para todo mundo aí, boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, gostou da revisão de hoje? Processo Civil com a querida professora Carol, sempre super objetiva, direta no ponto. Professor Marcos Oliveira, nosso professor de Direito Tributário e Direito Administrativo, procurador da Fazenda Nacional, também deixando mais claro para vocês os pontos de direito tributário. E para fechar a noite, veio o professor Mário, defensor público, falando sobre as atribuições da Defensoria Pública, os princípios da Defensoria Pública. Agenda de amanhã. Amanhã é um dia diferente. Amanhã nós teremos a noite cheia para treino de questões. Então nós separamos algumas disciplinas para treinar pelo menos 2 questões cada uma delas. Nós teremos, começando com língua portuguesa, depois direito constitucional comigo, direito penal, processual civil, humanos, ECA, administrativo, civil, processual penal, empresarial, tributário e princípios e atribuições da Defensoria Pública. Porque a gente veio estudando conteúdo, não foi? Então agora é hora de saber como é que a gente aplica esse conteúdo e eu espero por vocês amanhã.
todo esse nosso time estará aqui ao seu lado para que você possa arrasar na hora da prova. Então, ó, anota na agenda, amanhã, 7 horas, aqui de novo no canal do YouTube do Meu Curso Oficial, para a gente poder chegar forte no domingão. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau.